Te agradecemos, Santo Poderoso Deus. Te louvamos pela oportunidade que temos de te louvar, de estarmos congregados aqui, Senhor, juntos a te adorar e por esta santa ceia, Senhor. Somos gratos a Ti. Toma a frente, Senhor. Abençoa, Pai, agora na hora da palavra, Senhor, que os nossos corações, como foi falado, estejam atentos aos ensinos desta manhã e tudo aquilo que o Senhor quer entregar para nós nesta manhã, através da Tua palavra. Somos abençoados através dos louvores, Pai, agora na ministração da Tua palavra, que o Senhor venha edificar a Tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E diz, amém. Aleluia. Bom dia, a graça e a paz do Senhor a todos. E eu quero compartilhar com você o texto que está no livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 9. Que diz assim a partir do verso 1: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Que te convém fazer? Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Dá uma avançadinha aí nas escrituras, vai lá para o capítulo 26. Um pouquinho extenso o texto, mas eu vou ler para podermos entender bem o que o Espírito Santo ministra nesta manhã. A partir do verso 1: A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos: Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio. Se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar, é no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus.
Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Com estes intuitos parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E, caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os arguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor me respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para que lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria luz ao povo e aos gentios. Até aqui no momento. Mas ainda no capítulo 9, você pode acompanhar comigo, versículo 15, diz assim, capítulo 9 de Atos, estou só no livro de Atos, tá? 9 de Atos, capítulo 9, né? Versículo 15, diz assim: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Aleluia. Muitos conhecem a história do apóstolo Paulo, chamado Saulo, não é? Nós sabemos que era um homem que, segundo relata as escrituras, ele era perseguidor dos cristãos. Quando houve ainda as primeiras perseguições com Estevão, com os outros apóstolos, se levantou também este, que era dos principados, o Saulo, chamado Saulo, né? E também Paulo, porque a mudança de nome é a questão apenas para os romanos entenderem o nome, porque significa Paulo para eles. Mas ele se levanta, Saulo, e ele, indignado com toda aquela perseguição e com o expandir do evangelho, ele resolve perseguir cristãos, e ele vai atrás, não é, daqueles que serviam ao Senhor. É como até a pastora Cida falou aqui,
A questão do que querem se levantar a fazer aqui, isso vai ser notório, porque você, preste bem atenção, a igreja dentro do templo calada, ninguém vai mexer, mas a igreja fora do templo, pregando o evangelho, curando, fazendo milagres, vai ter levantes contra ela. E é o que nós vemos aqui, exatamente quando a igreja começou, o Espírito Santo desceu, quando os apóstolos, se converteram e de fato aguardaram a ordem de Jesus, e desceu o Espírito Santo, eles começaram a fazer o quê? A sair a pregar, e multidões começaram a ser atraídas, e isso foi trazendo como sempre incômodo, não parou. Jesus fez isso e foi parar na cruz. Os apóstolos fizeram isso, alguns foram degolados, outros foram judiados, presos, açoitados, e teve Pedro seu final com êxito, com glória, garantindo seu galardão, cumprindo sua missão, morto também na cruz, porém de cabeça para baixo. Nós vemos que o evangelho é um risco glorioso. Diga comigo, risco glorioso. Não é ruim, porque ao primeiro modo nós temos aquela questão de medo da morte, como todo mundo tem. Mas você não vai morrer de qualquer maneira. A Bíblia não nos põe isso. Não é? Todos esses homens que pregaram a palavra de Deus, desde o seu Velho Testamento, como cita Moisés, como cita outros profetas, tiveram sua missão cumprida com êxito. E isto é uma questão de uma visão de uma pessoa que nasce de novo, é a questão de uma visão de uma pessoa que tem a salvação na sua vida, que reconhece a Deus, que reconhece hoje a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da vida, que foi alcançado e tocado. E nós vemos o apóstolo Paulo exatamente testemunhando, falando hoje, se defendendo, naquela época, exatamente pela pregação do Evangelho. Tentaram muitas coisas depois com ele, mas eu quero destacar para você aqui, aquilo que Deus tem de tão grande amor por nossas vidas, que Ele é capaz de perdoar até aquele que o persegue, e perseguiu a igreja, não é? Você viu que o apóstolo Paulo fala, eu dei um pulo lá para o capítulo 26, porque ali ele começa a se defender exatamente diante do rei Agripa, e esse tipo de fala diante do rei, porque o rei Agripa conhecia também, não é, no seu reinado, as leis de Moisés e sabia das escrituras, e o poder da palavra foi tão grande, que apesar de outros terem feito a cabeça do rei Agripa, porque sempre houve levante, começaram a intentar Paulo, o rei Agripa, e as autoridades, o consentimento de matá-lo. Mas deixa eu falar para você uma coisa, apóstolo Paulo, aqui é um exemplo, um dos mais lindos de conversão da Bíblia, porque era um que se levantou a perseguir e matar judeus. Você viu o relato aqui, que ele até tinha prazer, no seu voto que ele fazia, quando ele matava cristão. Uma pessoa dessa, aos nossos olhos, vai parecer, não merece morte, não merece vida em Cristo, merece morte, merece pegar um camarada desse e torturar ele até o fim. Isso é a nossa vista, isso seria a nossa vista a um modo de que se nós não tivermos o perdão de Deus na nossa vida. Agora eu estou colocando aqui para você, porque seria uma visão, questão carnal, mas a visão de Deus não é essa. A visão de Deus é amor, a visão de Deus é transformar. Não que a pessoa, muitos falam assim, mas Deus é injusto, porque como pode um cara desse matar e ainda sobreviver? Não, cada um vai colher suas consequências. Se você for ver, Deus, Ele tem a sua justiça, não cabe nós a julgarmos esse tipo de coisas, porque nosso julgamento seria a pena, já seria matar um cara, seria linchar uma pessoa dessa, sim ou não, irmãos? Não é? Quantas notícias você vê de pessoas que são violentadas? Esses dias eu vi uma que, meu Deus do céu, misericórdia, eu falo, Jesus, eu vou, eu me confio, porque o sangue sobe, você fala assim, dá vontade de pegar um cara desse e fazer o que ele fez ali, em pleno bairro da Vila Maria, num lugar lá que nunca, o pessoal estava falando que estava em paz lá, de repente me passa uma idosa e um cidadão vai lá e vai assaltar ela, só porque ela segurou, tomou um susto, ele foi lá, derrubou ela, agrediu e ainda sentou o pé na cabeça dela no chão. Gente, que absurdo.
não é? Não dá uma raiva se você chegar nessa pessoa e fazer a mesma coisa, deitar lá e falar assim, ó, vem cá, vamos ver se é bom. Você está vendo, primeiro, que ela, ó, eu estou falando isso na visão carnal nossa, né? Você está vendo que é uma pessoa que está indefesa diante de você? Para que fazer isso? Não é? Mas por que essa pessoa fez isso? Porque ela está possessa de espíritos do mal, que é o que o diabo faz. Quando chega a este ponto, ela só expressa aquilo que ela já está possesso nela, a maldade. Porque nessa hora, quando as pessoas são instrumentos do diabo, além de mentir com as palavras e matar com a palavra, elas partem para a agressão física, para usar os seus membros do corpo a agressão física e tirar a vida do outro ou prejudicar a vida do outro. Agora você imagina isso aos nossos olhos, mas e aos olhos de Deus? E este rapaz, eu orei, falei, meu Deus, tem misericórdia, e cada vez mais eu oro para que o Senhor toque no coração, salve essas pessoas desse mal, salve essa facção criminosa. É assim que a minha justiça, a justiça de Deus, não é? Que quero fazer da minha justiça, né? Fazer a justiça de Deus, a minha justiça também quando eu vou orar e declarar salvação sobre essa pessoa. É óbvio que a gente não vai concordar e vai se indignar. Agora, se ele sofrer e perder a vida, ele colheu o que ele plantou. Você entende, irmãos? Então não esqueça disso, tudo que você planta, você colhe. Mas o apóstolo Paulo teve que colher também muitas coisas. Jesus perdoou os pecados dele, chamou. Você vê que Ananias aqui, eu só li esse trecho do 9 e 15, para falar o que? Dessa conversão do apóstolo Paulo, né, na época Saulo. Deus o chama porque Deus tinha um. Por isso que nós não devemos julgar os outros e fazer a nossa justiça. Você não sabe se aquela pessoa, esse rapaz que chutou a cabeça dessa senhora, não é? Um dia ele vai se arrepender e ele vai ser um grande pregador e converter a muitos. E vai se arrepender. Vai o apóstolo, né? O Senhor perdoou os pecados, mas o Senhor já avisou, falou, você vai sofrer. Agora é diferente. Porque aí tem a passagem que fala, agora o perseguidor é perseguido. Entendeu, irmãos? Aleluia. O que eu quero destacar para você é a conversão. E este homem com um histórico ruim, um homem que torturou o cristão, levou até a morte, o homem que não tinha medo de matar estas pessoas que pregavam o evangelho, ele sai para perseguir. Agora, assim, como a igreja ora, né? Como o povo ora, e por isso que é importante orar pelos marginais, pelos nossos governantes, como nós oramos aqui, declarar bênçãos sobre eles de salvação, porque foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele teve um encontro com Deus em meio à caminhada de perseguições. Ele pega as cartas dos seus magistrados, do seu governo, tem autorização, ele sai furioso, determinado a pegar os cristãos, que é os santos que estão chamando aqui, e de repente ele tem um encontro com Deus, porque a Bíblia fala que de repente veio uma luz, aleluia, foi tão forte que essa luz veio para curar Paulo, mas pastor, cegou, mas o momento que ele esteve cego, é para abrir a visão dele em dois sentidos, em dois motivos. A primeiro seria espiritual, porque aí ele consegue enxergar Jesus, aleluia, e quando ele enxerga Jesus, ele cai do cavalo, ele se vai ao chão, e aquela voz vem, e a Bíblia relata, como você viu aqui comigo, que até os que estavam seus companheiros da sua caravana de viagem, todos ficaram atônitos, assustados, porque ouviam a voz, mas não sabiam quem eram, quem estavam falando. Somente o Saulo, naquele momento, prostrado no chão, Deus se revelou a ele, a fim de chamá-lo, e determinar, como ele pega Ananias e fala, vai até lá, vai ter esta pessoa chamada Saulo, e diz para ele, vai, porque este é para mim o instrumento escolhido. Diga glória a Deus. Eu dou graças a Deus, porque o Senhor nunca abriu mão de mim nisso, e eu quero dar graças a Deus. Se você é grato a Deus, fala graças ao Senhor, porque o Senhor não abriu mão de você. Irmão, hoje você está sentado num banco da igreja,
mas você poderia não estar. Você poderia estar sentado no sofá da sua casa, no seu conforto, assistindo, ou vendo coisas, ou praguejando, ou murmurando. Você poderia estar andando, tem gente aqui que poderia estar roubando, tem gente aqui que poderia estar tirando vida de outros, tem gente aqui que poderia estar se envolvendo em acidentes de trânsito, em brigas de trânsito, e poderia sair com prejuízos enormes. Tem gente aqui, todos nós, estamos sujeitos a não estarmos aqui, poderíamos estarmos em outro lugar, fazendo coisas ruins, sujeitos a muitas coisas, mas graças a Deus um dia essa luz me alcançou e alcançou você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. E Deus colocou aqui que a Bíblia está escrito falando deste homem, mas só revela a vontade de Deus, que ele volta ao princípio da sua criação, porque Adão também e Eva também eram vasos escolhidos do Senhor, eram criaturas do Senhor, santas e irrepreensíveis, e Deus tem nos chamado para ser santos e irrepreensíveis, para herdar uma coroa de vida eterna, para sairmos do mundo de tristeza, um mundo de aflição, um mundo que nós estamos sujeitos a tanta maldade, a tantas coisas, da onde nós viemos, cegados. Porém o apóstolo Paulo, o Saulo, não é? Ele tem um encontro com Deus, e agora ele cai ali, ele fica cego. Quando Ananias vai até ele, que é o tempo que Deus os deixou ele, quantos dias aqui, irmãos? 3 dias. 3 dias, é isso? Interessante se você comparar 7 dias, 3 dias, quando a Bíblia fala. Sabe por que 3 dias? Aleluia. Isso aqui está me vindo agora, né? Mas tem até a ver, né? Porque Jesus desceu ao inferno quando morreu, e no 3º dia ele ressuscita, para trazer a chave de vida e concluir toda a missão. Aleluia, aleluia. Você está entendendo? Aleluia. Irmãos, o plano da cruz é infalível. Se você ora pela sua família, não abra mão disso, é infalível. O Senhor salva e tem propósitos. 3 dias, deve ter sido horrível para ele, 3 dias, cego, mas também ao mesmo tempo que esse homem se deve ter se indagado em questões, em que tudo que estava acontecendo, em 3 dias, houve um rebuliço na vida de Saulo, em 3 dias. Por isso, irmãos, que quando a gente crê no Senhor Jesus Cristo, vem à igreja, se batiza, geralmente se batiza, a casa parece que cai, é problema, é um monte de coisa, porque é o processo que nós estamos tendo de salvação com o Senhor Jesus, onde a vontade é que você prevaleça, a vontade de Deus é que você seja tratado e desperte e tenha cura de visão espiritual. O Senhor devolve a visão a Saulo, devolve a visão física para ele, mas primeiro o Senhor tratou com a visão espiritual, porque aquele homem estava cegado. A visão espiritual que ele tinha era das potestades e principados do mal, que o desejo dele era ódio e matar e fazer a justiça própria. Mas aí Deus abre os olhos dele, ele tem um encontro com o Senhor, para que ele enxergue espiritualmente, e o Senhor trata com ele, dá um chamado para ele, e o avisa que a caminhada seria de espinhos, não seria fácil, mas este homem foi tocado pelo Senhor. Irmãos, quando eu falo que o Evangelho corre riscos, é os riscos da glória, é o risco da glória. Se nós não quisermos correr este risco de glória, de já enfrentar as perseguições, nós estamos correndo outro risco. Você não tem como sair de risco, mas a palavra risco, ela pode ser boa para a vida eterna, como ruim para o pecado, que o salário dele é a morte. Então, o risco de morte, ele me propõe coisas boas, ele me põe uma vida mais fácil, ele me tira de uma vida onde você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu corro o risco fazendo o pecado, porque eu estou indo para a morte. Agora, eu corro o risco da santidade abandonando o pecado. Você está entendendo, irmãos? Eu corro o risco abandonando o pecado. Esse risco vai ter perseguição contra mim. Agora, quando eu abandono a santidade, eu estou correndo outro risco. Eu estou pecando. Talvez eu não seja perseguido,
não é? O tipo de perseguição do mundo é essa da miséria, da maledicência, de tudo que se fala contra as pessoas, esses palavreados baixos que se usam hoje em dia, que amaldiçoam as pessoas, que está sendo tudo tão normal, não é? E aí leva e profetiza em cima, através da palavra, profetiza na vida da pessoa, que ela é uma miserável, que ela vem de filha de prostituta, que ela não nasceu para dar certo, vem a inveja, vem um monte de coisa, que a gente sabe o pacote do pecado e o que ele faz com a nossa vida. Agora, correu risco para o Senhor, eu abandonei tudo, e aí eu vou, não é, ter perseguição com tudo aquilo que eu fazia, porque são dois senhores, o pecado e a santidade. Um quer puxar para o lado do outro, mas maior é a santidade, que é o lado que vai te produzir a vida que você precisa agora. Não estou falando na eternidade, é agora para ir para a eternidade. A vida que te dá exatamente o real sentido de viver, a vida que te preenche. Por isso Jesus é algo que preenche os nossos corações. Jesus é algo que nos dá o sentido de vida. Jesus é algo que nos coloca essa esperança na qual Paulo estava diante do rei Agripa falando: eu estou sendo preso por causa de uma esperança dada ao nosso povo, que você também sabe disso, porque Agripa também sabia disso. Só que ele estava sendo infectado por Festo, e aí ficava aquela briga. Mas no final da história aqui, eles não fizeram como fizeram com Jesus, não acharam motivo para prender Paulo. Porque, irmãos, o mundo sabe que uma oração é boa, não sabe? Quantos já escutaram assim? Quando você fala assim, pode orar ou ora? Pode orar. As pessoas não, pode orar se você é isso, se você é aquilo, porque a oração é bom e ninguém rejeita. Mas não quer o verdadeiro caminho, a palavra e a vida, que levam à vida eterna com Cristo. O mundo precisa de Deus, mas o mundo não quer Deus. E aí que nós temos, como a pastora Cida falou, orar pela nossa nação, orar pelo nosso povo. Deus chamou Paulo para que ele invertesse a coisa. Olha, Paulo, agora você vai levar o evangelho. Você, para mim, é esse vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem também como os meus escolhidos, que é os filhos de Israel. Deus chamou você, essa luz que quando nós encontramos, que trata conosco, cura da nossa visão, ela nos chama da nossa cegueira e abre a nossa visão, né? Melhor dizendo, para enxergar as coisas espirituais, as coisas, a vida nova que Deus tem para nós. Por isso o necessário é nascer de novo. Por isso que Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito, porque senão ao mesmo tempo que eu falar aqui, você vai entrar em parafuso, você não consegue entender, porque as coisas espirituais entende quem é do Espírito, e as coisas carnais, as carnais, mas o carnal não consegue entender a espiritual. Agora o espiritual, preste bem atenção, ele consegue entender a carnalidade, porque ele é espiritual e ele foi liberto da escravidão da carne, daquela cegueira. Então ele enxerga bem agora e ele domina a carne. Amém, irmãos? E o Senhor te chamou para dominar o pecado. Diga comigo: eu domino o pecado. Quando você diz que você domina o pecado, irmão, preste bem atenção nisso. Você domina a enfermidade que vem, você domina a situação e as crises financeiras que vêm, você domina a briga em casa, você domina o relacionamento com seus filhos, as crises que vêm. Quando diz que nós vencemos o pecado, nós vencemos toda a rebeldia causada pelo pecado. Nós dominamos a nossa arrogância, porque a arrogância está na cruz, ela quer crescer. Nós dominamos a nossa justiça própria, como citei a indignação quando vi esse cidadão fazendo essa maldade, porque você quer pecar. Naquele momento eu podia abrir minha boca para lançar ódio, e ódio eu lanço pecado, eu peco e lanço maldição na vida daquele que eu estou odiando, lançando a palavra. Mas eu prefiro o quê? Dominar, porque
o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário e quebrou e desfez todas as obras do pecado. Ele me deu poder para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Ele deu poder para pisar sobre toda a enfermidade. Ele deu poder para pisar sobre todo o pecado, sobre tudo que eu fazia lá atrás, sobre todo o meu eu, sobre todas as coisas que eu praticava, sobre toda a sexualidade, sobre todo adultério, sobre toda a pornografia, sobre toda mentira, sobre toda arrogância, miséria. O Senhor me libertou, o Senhor te libertou, o Senhor curou o seu povo, curou a sua igreja e deu graça e unção para que ela possa viver uma vida em santidade, não isentando das aflições do mundo, que são as enfermidades e as brigas e as contendas e as coisas que se tem por causa do pecado. Mas uma diferença, ele não isentou, mas ele deu poder para enfrentar, ele deu poder para vencer, ele deu poder para administrar, ele deu poder para marchar, ele deu poder para se levantar, ele deu poder. Por isso que em Cristo, a Bíblia está dizendo que em Cristo eu posso todas as coisas, porque Jesus pôde. Você acha que Jesus não se indignou com a violência na época? Você acha que Jesus não se indignou com tantas enfermidades, com tantas mentiras, com tantas coisas? Mas ele veio para abençoar, ele dominou sobre o pecado, nascido da carne do pecado, vindo do Espírito Santo, mas na carne que tantos pecam, o Senhor dominou, e por isso está escrito que aquele que viver em santidade, em oração, é impossível pecar. Deu para entender, irmãos? Aleluia. Porque é óbvio. Uma coisa é derramada sobre mim, se é o óleo, eu estou debaixo dos efeitos desse óleo e da graça que ele tem e de tudo que ele está me banhando. Se é água, é da água, me lavando, me purificando, né? Enfim, me refrescando. Eu estou debaixo desta água. Se eu estou em oração com Cristo, eu estou na vida com Ele. E a vida deste mundo, ela só tem um interesse para mim: ganhar essas pessoas que estão lá, como é o interesse de Deus. Amém? E sabe quem Deus escolheu? Eu e você que encontramos com Jesus, ou você que quer se encontrar com Jesus, ou você que quer tomar uma posição de servir ao Senhor, de buscar ao Senhor. Como Saulo, um homem que Deus demonstra um amor, como sempre demonstrou, muito grande, mas salvou um perseguidor de cristão, perdoou os pecados. Um homem que, se você for ver, o apóstolo Saulo passou por essas 4 etapas que nós vamos tratar muito este ano, que Deus tem operado não só nesta igreja, viu, irmãos, mas nas igrejas, porque Deus está derramando. Eu estava vendo aí, né, palavras fortes, a questão do Senhor está preparando a igreja para a vinda dele, como foi dito domingo passado, não é? A pastora Márcia aqui foi usada por Deus e ela falou que Deus vai passar o quê? Uma peneira na igreja. E às vezes esse mover de quero fechar a igreja, dias maus virão, vai vir, irmãos. Eu não vou aqui falar para você, não, dias bons no Brasil. Não, vai vir bênçãos de Deus em cima das maldades, elas não vão deixar de vir. Por quê, pastor? Porque está escrito na Bíblia que toda essa perseguição vai acontecer, a coisa vai estreitar, e você, não é? E aí que foi dito logo no começo da ministração pela Patrícia, nós estamos na hora de ficarmos com os pés firmes no Evangelho, firmes em Deus, agradecer, glorificar a Deus e viver Jesus, não viver mais uma vida dupla, irmãos. O Senhor não está querendo isso mais dentro da igreja, e esse ano não é ano mais da mesmice, não. O Senhor vai peneirar? Vai. Os dias maus é que vai peneirar a igreja. A perseguição levantando e fechando portas da igreja, prendendo pastores, é que vai peneirar a igreja, porque muitos nesse momento vão poder se recuar, muitos nesse momento vão se aderir, porque vão ter medo, vão ter a vaidade com as suas vidas, vão se manifestar, e aonde vai se cumprir aquela palavra, vai ser mais claro ainda, né, que ela já se cumpre. Aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. O seu coração, o seu tesouro está no mundo, no pecado, está numa religião. Ser religioso e vir na igreja aos domingos para me santificar, a palavra, para me dar força. Eu tive muito problema esse ano,
está sempre no problema, nós estamos sempre no problema. O duro é quando é o mesmo problema e não sai nunca. A reclamação, o que se fala na boca é a mesma. Não tem uma palavra, olha, eu tenho isso, mas eu estou firme, eu estou ganhando vidas, eu estou evangelizando, estou investindo na obra de Deus. O Senhor está precisando de gente assim, adoradores desse jeito. Não é? Deus está precisando e Deus quer mudar essa história de uma vez por toda. Nós temos um tempo de tratar, e isso é diferente, Deus nos dá discernimento, mas existe uma coisa que se chama brecha aberta que não quer fechar, e aí nós vivemos problemas, as coisas não travam, elas não vão para frente, e esse ano é um ano que Deus quer que você dê motivos para que destrave as coisas na sua vida, porque o Senhor quer te fazer viver um dos melhores anos na sua vida, você crê nisso? E você vai viver um dos melhores anos, aleluia. Não temas, quando você vem para a igreja, não te assombres não, quando você escuta a palavra forte, porque o Senhor está realmente purificando a igreja dele, Ele está querendo levantar os adoradores, as pessoas que têm fé, para que elas mesmo produzam os milagres de Deus em suas vidas, glória a Deus, para que você seja um milagre de Deus vivido lá fora, para que as pessoas venham a Jesus através do seu casamento, através do relacionamento com seus filhos, através do relacionamento de filhos com os pais, com amor, com respeito, com erros e acertos em perdões, aleluia, em se reconciliar em paz, aleluia, nas suas enfermidades, mesmo no leito do hospital, vendo que você está glorificando Jesus e não abrindo mão da sua fé por nenhum momento, porque o que mais passa para as pessoas, através da minha e da sua vida, é o amor que nós temos para com o Senhor. Eu não estou falando do amor que Deus tem para com nós, entendeu? É do amor que nós temos para com Deus, porque aí vão perguntar, por que isso? Porque Deus tem um amor muito grande por nós, aleluia, e se é este amor muito grande por nós, nós vamos amar como o Saulo amou, como o apóstolo Paulo, não é? Como ele amou, como outros amaram, não negando Jesus. Se você vê aqui, ele teve 4 passos: primeiro, o encontro com Deus, a salvação; segundo, a cura, nesses 3 dias como eu estou falando, aleluia, foi colocado no coração dele perdão, ele foi perdoado e ele também perdoou, amém, irmãos? Não é a oração do Pai Nosso, que muitos oram aí mecanicamente, uma oração que não se dá conta, se tornou a oração das 6 horas, ou da noite, ou da manhã, mas a oração de hipocrisia para muitos. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos devedores. Prova, a pessoa ora isso 6 horas, seja da manhã ou da noite, ela sai, a primeira fechada que ela toma no trânsito, a primeira coisa, não precisa nem ir para o trânsito, a primeira coisa que acontece em casa, pronto, lá vai a boca. E outra, a pessoa está perdoando? Não está. Oração de hipocrisia, não se toma conta, é mecânico aquilo. Essa cegueira, apóstolo Paulo teve que ser curado da cegueira, e ele, você viu aqui no 26 que ele fala, e você sabe que eu servi a nossa seita dos judeus, a seita que está falando a religião. O que ele está dizendo? Eu sou homem, e nós somos homens que conhecemos as leis de Deus, mas a gente não, agora eu vi que eu não pratico, e agora eu entendo. Por isso que você pegar o livro de Romanos, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele quer passar para os judeus, ele leva aos gentios este evangelho, e fala da obra da cruz, e aí ele quer passar para os judeus, o esforço dele é passar para os judeus a maneira do entendimento desta obra da cruz, o que Jesus fez, para falar assim, vocês seguem leis, Jesus aboliu essa lei hipócrita, isso sim, não a lei que Deus deixou nunca, mas ele veio praticar, ele veio obedecer, ele veio mostrar que o caminho é de obediência e de um coração que fala aquilo que pratica, amém, irmãos? Porque eu posso ser um bom doutor em tantas as coisas, mas se eu não praticar o que eu faço, hipocrisia, irmãos, vida dupla, falsidade, não tem jeito. Aí aquilo, nós não queremos viver movimento, nós queremos viver avivamento. E eu quero dizer para você que Deus está operando nesses dias na igreja, tratando a igreja, porque Deus quer avivamento e não movimento. Deus quer, diga comigo, Deus quer avivamento. Deus não quer movimento, fala isso. Fala, eu quero ser, declara,
uma pessoa avivada. Não quero ser uma pessoa movimentada. Para com isso, irmãos. Para, igreja. Vem buscar oração coerente. Vem ser coerente. Muda. Recebe a palavra que você é orientado e ora a Deus para que você mude. Senão não adianta. Nós vamos aqui, nosso ouvido vai ficar aqui, ó, cansado. Lá vem, irmão, a gente já sabe até que ele vai falar. A gente não quer isso, Deus não quer isso. Deus quer que você mude. Irmãos, tem algum relato que o Saulo tinha algum problema ainda lá atrás que não foi curado? Nenhum. Pelo contrário, esse homem soube passar até necessidade, mas nunca foi pobre de espírito. Rico de espírito você é. Você crê nisso? Mas pode ser que não seja. O pobre de espírito reclama, o pobre de espírito não obedece a Deus, o pobre de espírito ainda vive na mentira, o pobre de espírito vive nas coisas passadas, vive na mesmice. Entra ano, sai ano, ele está na mesma. Ah, conquistei um emprego. Toma, emprego levou, aí ele diz para a igreja. Vem de novo, acabou o emprego, aí vem para a igreja. Ah, o fulano está passando mal, precisando de cesta básica, disso, daquilo. Você dá, fala, não sei o que, ora. Ele vê, não sei o que, vem, cai no chão, bufa, recebe oração, recebe profecia. Aí vai lá, passa um tempo, fulano levanta. Aí vai lá, consegue emprego de novo. Aí vai para o caminho errado, eu não sei. Aí depois, cai outra vez. Isso é mesmice, está escravo, não está obedecendo. O problema é Deus, o problema é a igreja? Não é, o problema quem é? Alguma coisa é, porque quando Deus dá a palavra, e a pessoa recebe de coração, e é tocada, há mudanças. É penoso? Você tem que colher as consequências. Deus perdoou e salvou da morte, mas não te livrou da consequência. A questão é, como que você quer passar a consequência? Eu fui de idas e vindas na igreja, né? Para quem não sabe, mas é bom relembrar, não é? Me converti não, eu não falo que eu sou convertido. Pela graça, meus pais me levaram para a igreja. E eu detestava que eles iam para a igreja. Eu morria de bronca quando eles me chamavam de manhã ou de noite, né? O culto era muito de noite também. Não, mas tinha de manhã que eu ia na escola dominical. Eu não gostava, eu gostava só da parte da música. O que me dava um pouco mais assim de ir para a igreja era por causa da música. Até que graças a Deus, por isso que hoje eu toco, gosto, né? Faço isso com amor para Deus. Mas a hora da palavra como essa aqui, meu Deus do céu, não dava. Poxa, e eu estava cego como criança, porque meus pais se envolveram no lado do espiritismo, e foi horrível. Eu sabia a vida que eu tinha, medo de ficar sozinho em casa, vendo vultos, televisão ligando sozinha, careta na televisão, tudo que era assim para apavorar à noite. A gente não dormia, meu irmão acordava e falava, ai, minha perna levantou sozinha e bateu na cama, não dormi mais. E o bicho lá, prospera você, dá dinheiro lá para os pais, vamos para a praia todo final de semana. A vida não era ruim nesse sentido, mas por um outro, uma perturbação, meus pais brigando o tempo todo. O bicho se manifestava na minha mãe, punha meu pai fora da cama. Meu pai ficava sem ter relação com a minha mãe um bom tempo. Conclusão, adultério. Consequências. Ele dava dinheiro, mas estragava o outro lado. Você está entendendo, irmãos? Não precisa nem eu ser frequentar centro espírita para isso. Nem preciso. Sem ir já via vultos. Aí vai para a igreja. Vejo tudo aquilo, estou falando de mim. Vejo todas aquelas estátuas sendo quebradas. Vejo todo aquele mal. Nós mudamos de casa. Tudo que a gente tinha de riqueza, nós paramos com uma mudança um dia em cima do caminhão, não tendo para onde ir. Nós fomos despejados. Eu fui saber isso depois de grande. Por isso que eu não entendia que a gente mudava de um lado para o outro. Nós fomos despejados. Minha tia Valquisa, que levou o evangelho, ela levou tanta burdoada por causa disso. Mas eu lembro de coisas. E eu, torcendo para os meus pais, saí da igreja. Olha só que coisa. Não enxerga. Você entende a cegueira? Ah, mas você era criança.
Eu era, mas já tinha entendimento de fazer a maldade. Por que eu não conseguia ter entendimento de enxergar o bem? Porque eu não queria. Porque lá fora estava mais gostoso, eu queria jogar bola. Aí como criança é óbvio, eu não sabia quanto custava um pão de cada dia. Aí nós passamos necessidade, fomos para a igreja, fiquei um pouco e saí. Aí passa mais necessidade. Cheguei a ter em casa uma bandinha de pão para mim, para o meu irmão, para minha mãe e para minha irmã. Um pãozinho. Corta e divide um pedaço para cada um. Morei na 9 de julho, perto da Praça 14 Bis. Naquela época já era um inferno. Hoje está um inferno duplicado. Todo dia escutando batucadas horríveis, tiroteios, o mal, a pressão psicológica. Vai vendo o que é ficar longe de Deus. Mas pecando. E a vida indo para a miséria, a gente passando necessidade, não tendo o que comer em casa, vivendo de doações. Praticamente luz sendo cortada, água, humilhação, cobrança na porta, pessoas fazendo escândalo. E eu não querendo ir para a igreja. Meu primeiro emprego foi um sufoco, naquela época não era igual hoje. Que a gente fala que está difícil. Naquela época se conseguia emprego mais fácil. Mas eu não conseguia, vida travada, até entrar em um emprego. Depois entrei no emprego. Aí entrei na dívida, novinho. Você entendeu, irmãos? E vamos pecando, vamos administrando mal o dinheiro. Ia para a igreja de novo, para melhorar a vida. Chegou lá, nada de novo, saía de novo na igreja. Foi assim minha vida, naquelas épocas. Até um dia que, aí foi já mais de idade, meus pais se separaram realmente já com 12 anos, passamos o que passamos, tivemos que engrossar a sopa com farinha para poder sustentar, dividindo, e parece que um abismo chama o outro. Aí vieram meus tios de Minas, tudo desempregado, se enfiaram aonde? Dentro da minha casa. Recebi mais 3, aí a coisa ficou mais feia ainda. E para variar, 2 deles se envolveram, era drogado. Para variar, nunca vi uma arma 7.5 de perto e eu vi. Passa besteira na cabeça. Você fala, vou pegar aquela arma. Olha aí. Você entende como um abismo chama outro? Vê um gafanhoto e um sozinho dentro de casa, pecando lá, fazendo pornografia. Eu escuto não, irmãos, não tinha ninguém. Eu sinto assim um dedo passar na minha virilha, arranhar assim, ó. Sozinho. Meus irmãos estavam brincando no pátio de onde a gente morava. Pátio não, estava na casa dos outros, é que lá não tinha pátio direito. Estava com o zelador. Eu estava sozinho. Eu tomei um susto, falei, não é possível, estou sonhando. Quantos anos eu tinha? 13, 14. Por aí, na faixa de 15. Na época eu estudava, depois eu comecei a trabalhar com 15 anos, 14 anos. E aí eu vou assustado para a cozinha. Quando eu saio, eu sinto aquele, mas passou nas minhas costas, eu senti, falei, tem gente aqui. Escuto 2 cinzeiros bater um no outro, porque fumavam lá em casa meus tios, deixavam o cinzeiro. Eu corro para trás e eu não vi eles bater, mas o som era dali nítido, porque não tinha outros vidros na sala. Eu morava numa kitnet. Um quase dormindo em cima do outro, tudo apertadinho. Que vida, né, irmãos? E pecando. Até que um dia Deus levantou minha tia de novo, ela vai, ela toma outra bordoada. E aí eu vou para a igreja. Aí dessa vez eu me batizo. Até então não tinha me batizado. Aí, aquele primeiro amor. Aí, saio para evangelizar, participo do trabalho de jovens, vou na casa, vou fazer trabalho com jovens nas praças, nas épocas que ia, entrava dentro das comunidades, fazia o que fazia, até um dia Deus, eu falo, Senhor, quero te servir. E aí o Senhor me mostra a bateria e eu gosto, sempre gostei de música, eu falei, com aquilo lá, Pai,
tem a oportunidade de Deus me abençoar com isso. Depois, mais tarde, pego uma aula. Entrei para louvar a Deus, chegou lá, tomei uma patada. Da onde? De irmãos dentro da igreja, lamentavelmente. Que é onde a gente acha e ouve e fala assim, mas na igreja acontece isso? Irmão, se você não conhece a Bíblia, acontece. Porque o diabo tenta tirar você de dentro dela. E aí eu não tinha discernimento, não vigiei, caí. Chegamos com a nossa banda que fazia trabalho em praça acústica, ganhamos vidas para Jesus, grandes experiências com Deus, e um deslizar, porque eu fui olhar para o homem, dancei. Custou para voltar dessa vez. E aonde eu conheci minha esposa, que para quem já conhece meu testemunho, fui parar em plena Avenida Tancredo Neves, me suicidando. E ali eu caí do cavalo. Na terceira tentativa foi o que aconteceu, a luz veio. E aí fui orar. E de lá para cá, graças a Deus, tomei posição e estou aonde eu estou. Amém? Você está entendendo? E graças a Deus eu posso falar de frutos até agora. Você pode falar de frutos? Você dá frutos. Ah, pastor, acho que ainda não estou dando fruto. Irmãos, no tempo não se perdeu. Você pode dar frutos a partir de hoje. Por isso você está ouvindo isso. Por isso você está ouvindo. Corri maior risco dentro de casa. Todos se levantaram. Minha mãe chegou a pegar e falar assim, pega essa cama, vai lá do lado do teu pastor, vê se ele põe comida na tua boca. Perseguições, correr risco, criticar pastor, criticar porque eu levava uma oferta à igreja, criticar porque eu ia de final de semana na igreja. Você vê como a gente é cego? E a casa passando necessidade ainda, e eu trabalhando, entrei numa miséria financeira, endividou de tudo quanto é lado. Não tinha mais nenhuma saída, por pouco não parei na mão de agiota, seria o meu fim. Mas o dia que eu reconheci, falei, o erro está comigo, o Espírito Santo falou, você é raça de víbora. E eu falei, não, vou fazer jejum para Deus me mudar, e o Espírito Santo tocou, você é raça de víbora. Eu senti como Atos, a primeira pregação do apóstolo Pedro, se arrependei-vos, raça de víbora, né? João pregando, se arrependei-vos, raça de víboras. Eu fui ali, e eu comecei, Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Por quê? A luz veio na minha vida, e essa cegueira, não fiquei cego fisicamente, mas espiritualmente me complicou até para orar, foi essa cegueira, porque eu não sabia, eu queria pedir, e o Espírito Santo, não, se arrepende, eu queria pedir, mas não se arrepende, até Senhor, me arrependo, me perdoa, sou raça de víbora. Então você confessa, sou raça de víbora. Até hoje nunca dei valor, aí lembrei de tudo que eu te falei, tudo que eu falei para vocês agora, nunca dei valor. O Espírito Santo falou, até agora, você precisou ouvir lá na avenida que eu, até aqui, Deus tinha te guardado, e daqui para frente é com você. É a escolha hoje que você quer fazer, qual é? Jejuar. Sem se arrepender. Diga comigo, não adianta eu jejuar se não houver humilhação, arrependimento. Entendeu, irmãos? Não adianta mover de igreja se não houver arrependimento. É o que eu digo, você vem aqui endemoniado, o demônio sai, mas não que ele está a quilômetros de distância, ele está aqui a quanto que dá daqui até lá? 100 centímetros? 200 centímetros? Daqui até a porta? 500 centímetros? Meio metro? Ele está meio metro, vamos falar assim, mas ele está muito perto, porque ele tem que sair, só que ele já está de olho, porque ele está vendo, ele está sentindo, ele está percebendo que você não quer mudar, e aí ele vai tentar, e você pode dar brecha, ele vai entrar de novo. Não adianta, irmãos, se nós não tomarmos posição. Quem tem ouvidos, ouça a voz do Espírito Santo, porque Deus não quer que você viva na mesmice. O Senhor te chamou para ser um vaso.
um vaso. Ele te escolheu e você vai transbordar. Esse vaso vai florescer, não é? Você pega aqui, ó, aqui esse muro, ó, vai florescer. O Senhor quer que você, e Ele vai regar, Ele vai cuidar. Como que é esse cuidado? Deus já faz isso. Quando você busca e se abre, você vai ser como aquela flor que abre nas estações certas, fica bonita, aleluia, nunca vai murchar. Quando vê querer que vai murchar, o Senhor está lá regando novamente, porque você tem uma vida de oração, porque você tem uma vida de santidade. Se você erra, você peca, você acerta, você não faz vista grossa, você tem humildade no coração e sabe dizer 3 coisas fundamentais na vida de um cristão, de um caráter, de uma pessoa que serve a Deus: eu errei, me perdoa e eu te amo, eu reconheço, Senhor, estou arrependido, quero conserto e eu quero te seguir porque eu te amo. Glória a Deus. O apóstolo Paulo era isso. Deus tratou no coração dele e ele começou a amar a igreja do Senhor Jesus. Ele amou Jesus de tal forma, e ele, quero te chamar, segundo ponto dele, frutos. Ele reconhece que Jesus é o Senhor, e ele aceita o chamado de Deus, porque ele nasceu de novo. O que ele faz? Ele obedece, ele vai às águas e se batiza. Depois que ele tem esse batismo, você quer ver aqui, ó? Versículo 20. Versículo 18, imediatamente lhe caíram os olhos, do capítulo 9, tá? Do capítulo 9, imediatamente lhe caíram os olhos como umas escamas, e tornou a ver, a seguir, levantou-se e foi batizado. Não dá para entender pessoa que fica esperando se acertar, porque ela não se arrependeu para ser batizado. A pessoa que encontra Jesus não tem como, ela vai se batizar, aleluia. Amém, irmãos? Vai cumprir a palavra de Deus, não é imposição do pastor, eu estou falando que está na Bíblia. Olha só, o que aconteceu aqui, irmão? Você está lendo aí comigo? Hoje não tem tela, que pifou aqui, ó. Não é? Vai mandar arrumar. Você está lendo na Bíblia? Você está ouvindo? Se não está lendo, pelo menos está ouvindo. Quem está ouvindo, diga: estou ouvindo. É o pastor que está falando isso? Tem gente que fica brava e sai da igreja porque fala: o pastor está impondo. É que não conhece a Bíblia, eu entendo isso. Porque olha só, a Bíblia está dizendo aqui, ó, olha lá, caiu as escamas e tornou a ver, a seguir. O que é a seguir? Logo, então o que você está entendendo? Aqui parece que não teve meio tempo, parece não, pelo que dá a entender, não teve meio tempo. Tem algumas traduções aí diferentes? Está falando alguma que mostra para você que ele levou 4, 5 dias para se batizar, 1 mês, 2? Não. É que eu falei, a igreja é pequena aqui, né? Mas nós vamos ter um dia, vai ter um dia que a igreja vai ter o batismo assim, ó, vai ficar assim uma tábua em cima do púlpito, e o batismo embaixo. Você aceitou, Tom? Se batiza. Você quer? Para quem quer, e aceitou de verdade, não é na emoção não. Aí fica essas pessoas batizando 2, 3 vezes, que não tem convicção nenhuma, porque entra seco e sai molhado. É errado isso, irmão, não é? Deus não quer uma igreja desse jeito. A igreja desse jeito, que fica dessa maneira, não progride, irmãos. E Deus quer que você progrida. Amém? Fala: Deus quer que eu produza frutos. Então ele foi, ó, a seguir se levantou e se foi batizado. E depois de ter se alimentado, porque a Bíblia falou que ele fez um jejum da humilhação, né? Mas acho que ele entrou num encontro tão grande com Deus, que ele ficou 3 dias sem comer e sem beber. Olha os 3 de novo, 3 dias, deu para entender? Matou a carne, para que o Espírito falasse. Olha lá, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, deram comida para ele, se alimentou. Esse permaneceu alguns dias com os discípulos, ali ele já estava sendo discipulado. Ali já devia haver perguntas, discipulado, modo de vida. Por isso que você que se batiza, você que vem para Jesus, você tem que é tocado, você tem que estar na igreja. Você tem que vir a um lugar que você recebe alimento. Vão se levantar, coisas vão acontecer. É cansaço demais, é o trabalho que consome, é um monte de coisa. E a gente quer trocar o domingo, quer trocar o único dia que você tem
porque a gente dá mais prioridade às nossas dores de cabeça, cansaço e estresse que passamos. Você não está todo dia nesse templo, você está uma vez por semana. Isso quem vem duas, porque aqui tem culto de quarta. E eu estou orando a Deus, porque Deus mude muito, porque nós vamos trabalhar, vai haver muitos cultos aqui. Amém, irmãos? Uma boa notícia, sabe o que vai ter esse mês? Quem é casado aqui? Quem é casado? Encontro de casais. Tem uma reunião, não é congresso não, tá? É um encontrinho, para a gente aí ser abençoado numa palavra para casal. Não é um culto não, é uma reunião. Amém? Uma coisa bem legal. Vai ser bênção. Nós vamos poder aqui compartilhar nossas experiências, aprender na palavra de Deus, ser curados. Quem quer isso aí? Aleluia, vai começar, em nome de Jesus. Olha só. Então, depois dele ser discipulado, ele se batizou, ficou lá, se alimentou, se pegou força. Versículo 20, lê para mim o que está escrito aí. Igreja, você está lendo? Eu falei para você ler para mim. Eu não sou mudo, eu preciso ouvir, eu consigo ouvir. Quando fala assim, igreja, lê para mim, logo você tinha que fazer assim, ó. E logo pregava. Amém, irmãos? Para aí. Por que a gente tem tanta dificuldade de falar assim na igreja e repetir o que o pastor fala? Você já notou isso? Quem quer que eu faça depois a prova aqui do que eu preguei? Quem quer vir? O Maico não, porque ele já deu, né? A próxima ele vem pregar. Não é, irmão? Você viu que dificuldade? Agora, você quer ver uma coisa? Homem, uma mulher bem gostosa, com aquele fio dental assim, ó, mostrando aquelas nádegas. Vê quanto tempo você leva para olhar para a bunda dela. Deixa eu falar no português bem claro. É comparações duras, choca a gente. Não é? Mas é assim que a gente faz. Eu estou falando com homem, mulher gostosa, aquela lá, corpinho violão. A mente já fez assim. Ai, a terceira perna já foi. Ela ficou assim lá, dando passo. Porque já trabalhou na mente. Isso é questão de segundos. Para repetir na igreja. É por isso que eu falo, a gente tem vergonha de errar na igreja, de vir na frente, mas não tem vergonha de pecar. Irmãos, isso é forte. Eu faço isso comigo, porque assim me livra eu do pecado e me leva mais à santidade. Opa! Isso mulher já entendeu, né? Não preciso falar. Mulher já entendeu. Mas o homem que é visual, não demora muito, irmãos. Não preciso falar muito. Então estou falando só de pecado de pornografia. Para mentir, quanto tempo você leva? É meio que imediato. Se aconteceu a situação, você vê que você pisou na bola, e não fui no compromisso, deixa eu inventar mentira, é rapidinho. Para ler uma palavra, repete, igreja. Você está entendendo? A gente devia ser igual ao exército, não é? Marchando, soldado, sim, senhor. E a Bíblia fala que nós fazemos parte do exército de Deus. Você está entendendo, irmão? Uma fofoca, quanto tempo você leva para fazer ela? Rapidinho, para dar um início nela. Então para pensar nessas coisas, porque o Senhor te deu poder para dominar sobre o pecado. Diga comigo, sobre o pecado. Pecado faz toda essa parte, irmãos. Amém? Seja rápido para a santidade e lento para pecar. Porque quando você for lento para pecar, não é? Você vai, é uma questão de transição, porque você está buscando, você não vai pecar. Agora você é rápido para pecar e a transição da santidade você vai colher consequência. Vai colher consequência. Não é? Entendeu, irmão? Amém?
Glória a Deus, aleluia. E Saulo era assim, um homem que já saiu, né? Olha só, confere comigo aqui. E logo, versículo 20, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Qual é o sentido do evangelho mesmo? A gente ganha uma nova vida, Deus perdoa os nossos pecados, somos reconciliados para com Deus, Ele nos dá o Espírito Santo, fazemos parte de sua família, Deus nos abençoa, quebra as maldições, tira todos os impedimentos, as amarras, as trancas, os aguilhões, você passa por cura e libertação, há perdão no coração, Deus te perdoa porque isso te traz muita paz, você aprende a ser perdoado. Qual é a sua missão? Com tudo que eu trabalho, com tudo que eu faço, aonde eu moro, eu vou levar a palavra de Deus, e você testemunha de vida. Você sabia que onde eu moro, eles têm respeito comigo, viu? Ou se tem. Deixa eu contar uma coisinha para você. Um dia eu fiquei nervoso. Vai vendo. Um dia eu fiquei nervoso. Meu filho Lucas já está dando risada, eles gostam dessa história. E eu falo para eles, não faz isso não, você viu aí, né? Meu elevador tem câmera. E eu entrei nervoso numa situação, saí de casa, entrei, mas abri a porta do elevador naquela, né? Fechei. Quando eu cheguei no elevador, porque na época da pandemia, estava na época da pandemia, eles puseram plástico, né? Nos botões, uma capa plástica, né? Foi tanta coisa na pandemia, tinha álcool, tinha tudo para você não se infectar. E o plástico toda hora caía. Eu falo, ninguém arruma isso aqui. E você fala, não, ninguém arruma, ninguém arruma. E eu entrei nervoso naquele dia, vi o plástico caindo e a coisa não apertava. Eu peguei, né, no nervoso, foi muito direto, porque é sintoma, cheguei lá, fiz assim, puxei com tudo o negócio. Só que eu puxei, vai vendo, eu puxei. Aí o que eu fiz? Fui lá e colei. Só que ele ia soltar, colei novamente, tal. Preste bem atenção no que aconteceu. Diga comigo, virtudes, quase ninguém vê. Mas fala, erros, você é o primeiro a ser visto. Fala assim, ninguém elogia a virtude. Fala, são pouquíssimos. Mas fala, erros, falam mais altos que a virtude. Isso é o ser humano sem Deus. Então o que aconteceu? Estou eu lá, passou, chega lá, acho que 2 dias depois, Ricardo, o síndico quer falar com você. Ah, quer? Tá bom. Tá, você pode descer lá? Ele está agora, mas ele quer falar com você agora. Eu falei, tá bom. Me liga o zelador falando isso. Quando eu desci, aí veio o zelador. Presta atenção. Olha como é o ser humano. Gosta, né? Eu já saquei, assim, eu falei, alguma coisa está errada. Até então não me liguei que eu fiz aquilo no elevador, né? Eu falei, tem alguma coisa estranha, porque o cara chegou, eu acho que não precisava disso, mas vê lá o que ele quer falar. Eu falei, precisava do quê? Não, é aquele negócio aí que você fez aí. Eu falei, fiz o quê? Não, porque não sei o quê, tal, e vou eu lá com o síndico. Entrei, meu amigo, tudo bem? Tudo bom. E eu estaciono o meu carro do lado do carro dele. E, inclusive, ele me elogiou, estacionando do carro dele, porque prédio, você sabe que é uma benção, os estacionamentos, é meio colado, então a gente chama de beijinho de porta, porque o fulano abre a porta e bate no carro do outro. Então, geralmente, carro de prédio, você vê um monte de arranhadinho, né, de frestinha, né, por causa da porta. E ele falou, eu gosto de você, porque você, nossa, cara, olha, vocês são educados, seus filhos são educados, nossa, isso é muito bonito em vocês. Eu recebi um elogio dele. E aí eu vou lá na sala com ele, ele falou, tudo bem, tudo bom? Ele falou, cara, eu preciso conversar com você. Eu falei, tá, o que foi? Então, eu não quis acreditar no que eu vi, mas, né? Aí, assim, sabe aquele plástico do elevador lá? Sim, parece que você teve uma atitude ali, que eu, pelo menos, eu não queria entrar naquela hora no elevador com você, porque eu ia me dar mal. Eu falei, do plástico? Aí me veio a cena, eu falei, mas o que é? Ele, não, porque você foi lá e puxou com tudo aquele plástico, e isso estraga o plástico, e são benfeitorias do condomínio, e eu posso te aplicar uma multa por isso, mas eu não estou querendo fazer isso, porque eu conheço você,
E eu só queria saber mesmo, porque está lá na câmera. Aí eu comecei a olhar para ele, na hora me envergonhei e falei, foi o dia que eu fiquei nervoso. Não vigiei. Aí ele chegou e falou, então, e assim, até o Alexandre aqui e tal, ele falou, não, põe de novo, não é possível que é ele. Aí eu não sei, tá? Ele falou, acho que ele não teve um bom dia com a mulher, alguma coisa, aconteceu alguma coisa do tipo, a mulher não quis dar o beijo, brigou em casa, ou algum filho, a gente sabe que a gente passa por problema, ele veio falar, e eu lá, me sentindo avermelhado, me de vergonha, eu falei, meu Deus, me perdoa, eu não posso errar um minuto, Senhor, mas me perdoa. Falou, só que uma coisa, né? Aí ele falou, eu falei, olha, Senhor, o Senhor tem razão, o Senhor me perdoa, estou lembrando aqui, é verdade, né? Mas foi isso, aí eu falei, né, ele entendeu, eu falei assim no tom de brincadeira, mas falei a verdade. Tudo bem, meu irmão, senta aí, seja bem-vindo. Aí o que aconteceu, falei assim, a mulher me negou o beijo, o Senhor acertou, o Senhor teve revelação, né? Então eu estava nervoso, não vigiei. Ele falou, então, você sabe que eu posso aplicar multa. Eu falei, meu querido, faz o que o Senhor, né, está dentro, eu errei, não é? Mas me perdoa. Aí eu falei, mas o senhor viu uma coisa? Eu colei de volta. Agora que eu lembrei, mas eu levei na portaria, porque eu tinha tentado colar. Eu falei, se o senhor vê na câmera, o senhor vai ver que eu tentei colar, não fica. Ele, lógico que você puxou de vez. Eu falei, não, mas já estava descolando, enfim. Falei, mas o que eu fiz, senhor? Eu podia ter amassado e jogado no lixo, né? Ele, ainda bem que você não fez isso. Eu falei, então, menos mal, mas te avisaram na portaria que eu levei lá e falei, descolou, eu puxei lá, né? Que na verdade estava nervoso, arranquei de bronca, né? Mas puxei lá e falei lá na portaria. Isso não me falaram. Aí eu saquei da conversa do meu amigo o zelador, entendeu? Aí eu falei, então quer dizer, puseram só mais o mal do que a virtude. Mas para você ver como que a gente, irmãos, eu pensei, olha só, tem a câmera que nos vigia, Deus está vendo. Não foi isso, Michael, que você falou aqui? Deus está vendo em todo momento, a gente dentro da igreja e fora da igreja, né? Não sei se ele entendeu, Michael, né? Você fala, Deus está vendo mesmo, não é? E aí, esse foi um deslize. Mas o que eu fui lá? Falei, se o senhor tiver custo, me avisa, então põe, não quer dar a multa, quer o custo, eu pago o custo aí. Não, porque isso aí tudo é caro, já deu um trabalho, eu sei que descola, aí já teve outros descolando. Eu falei, tá, só fui lá e fiz isso. Mas eu quero dizer para você, graças a Deus, por causa disso eu não perdi o respeito, porque logo veio a conversa. Isso foi bom, porque tem morador aqui que chega aqui e me manda eu para aquele lugar e fala, problema seu, me processa que eu quero ver, que você vai se você é homem. Me põe no processo que eu quero ver o que eu faço com você. Geralmente as pessoas falam isso, irmãos. E ele me citou um caso lá, o cara foi lá, brigou, deu um soco no outro, quebrou o vidro, fui falar com ele, o cara veio falar, eu quebro o outro, do outro elevador, eu quebro na sua vida, em você também. Você está entendendo, irmãos, a diferença? Então, eu errei, me perdoa, eu te amo. Opa, reconheci, não é? Me humilhei e eu quero conserto. Vou consertar. Deu para entender? Amém? Isso que Deus trabalha na nossa vida, é isso que não tem aqui fora. É isso que as pessoas querem ver, não que você, não é? Mas, pastor, isso até foi mínimo, o senhor não sabe do que acontece. Então, pelo amor de Deus, eu sei. Né? Porque eu passo por coisas que tem vontade de abrir a boca e falar um trombone de coisa. Mas eu falo, graças ao Senhor Jesus, que este velho homem está na cruz do Calvário. E o apóstolo Paulo, ele deu frutos. E porque você vê que ele sai pregando, se você for ver os capítulos, passando, folheando, ele vai para Listra, vai para Icônio, ele cura coxo, ele vai lá falar, ele foi até debater a palavra nas sinagogas com os judeus, com outros, quiseram apedrejar ele, matar ele, até ele só morreu quando Deus quis que ele morresse. Mas então ele resistiu às pregações, por causa dele nós também ouvimos o evangelho, porque foi dado aos gentios, um homem que deu frutos vivo, morrendo ainda dá frutos até hoje, e Deus te chamou como um vaso escolhido. Você crê nisso? Fique em pé comigo, eu quero orar com você. Aleluia. Deus te chamou para dar frutos. Esse ano você dá frutos. Esse ano Deus quer mudar a sua vida. O Senhor quer tocar no seu coração.
O Senhor quer mudar a sua história de vida. Aleluia. Mas se você está entendendo a mensagem nessa noite, nessa manhã, nossa, não sei porque eu falo à noite que tem culto de quarta à noite. Nessa manhã, não é? Dá um passo a Deus, irmãos. Vai dando um passo. Você sempre vai estar ouvindo isso aqui na igreja. Não deixa o diabo te enganar, as coisas que acontecem. Adquire uma visão espiritual da sua luta. Vai te ajudar bastante. Você vai vencer. O pecado, ele nos escraviza, nos leva à morte e nos deixa cego. A visão em Cristo, nós enxergamos tanto a carne e o pecado como as coisas espirituais. E por isso nós temos o poder que Deus nos deu de dominarmos sobre o pecado, de dominar sobre a avareza, sobre a mentira, sobre tudo, irmão, sobre todas essas coisas. Nós sabemos que erramos, mas nós temos o poder de pedir perdão, porque nós somos filhos de Deus, que Deus mesmo nos perdoou. A prova disso é Jesus na cruz por nós, perdoando os nossos pecados. Amém? Então quem sou eu para não perdoar? Se Deus me perdoou e apagou meus pecados, mas que Ele quer que você não viva mais nesse pecado, e que a sua vida não fique presa na mesmice, indo por caminhos, achando que muitas vezes, Deus me abençoou, aí é dor de cabeça, não dá certo ali, veio luta, levantou lá. Vai ter, irmãos, mas uma coisa que você tem que ter é permanência, prevalecer, amém? Se firmar, vencer esta luta, não ficar pipocando de bênção em bênção, que se é que é bênção, mas ter coisas constantes na sua vida, que Deus, Ele quer que você dê frutos em todas as coisas, e isso você vai enaltecer o nome de Deus, e a glória do Senhor vai brilhar na sua vida, vai resplandecer na sua vizinhança, no seu trabalho, em todos os lugares que você pisar, amém? Então põe as mãos no seu coração. Pai querido, eu entrego esta mensagem nas tuas mãos, Pai. Essa mensagem está entregue aqui, Senhor, e em tuas mãos, Pai, está, meu Deus, a tua igreja, o teu povo, nossas vidas, Pai, como sempre o Senhor nos tem, Pai, cuidando de nós com carinho, com zelo, meu Deus, sempre nos dando palavra que edifica. E nós vemos hoje, Pai, a salvação de Saulo, os frutos, a palavra se cumprida. Nós fomos chamados e escolhidos como um vaso, Senhor, para assim nós derramarmos do Teu Espírito sobre nossas vidas, Senhor amado, sobre nós, e nós transbordarmos este vaso da unção de uma vida, meu Pai, cheia do Teu Espírito, de uma vida liberta, curada, de uma vida redimida, Senhor, aleluia, e sim de uma vida predestinada à vida eterna, Senhor, aguardando a Tua volta. É o que o Senhor quer, a santidade na Tua igreja, Pai, a salvação na Tua igreja. Trabalha esta palavra, Senhor, dá frutos em cada coração, a fim de levar ao arrependimento, a fim de levar, Senhor amado, as vidas a se tomarem posição, Pai, porque Tu estás às portas para buscar a Tua igreja, e ainda o Senhor quer nos levar a uma vida de frutos e de vitória. Por isso nós somos chamados, por isso a Tua obra na cruz nunca foi invalidada e jamais será, Pai, porque a Tua igreja prevalece em santidade, Pai, santa, Senhor, irrepreensível. E eu quero declarar isto, Pai, apenas aqui o tratar, Senhor, na Tua palavra, Senhor, para que a gente viva uma vida santa, irrepreensível, cheia da Tua unção, Pai, curados e libertos, Pai. Quanto aos nossos problemas, o Senhor Deus proveu tudo, a cura que precisamos, a solução na família, na casa, no lar, Senhor meu Deus, as provisões financeiras que há necessidade, as saídas que precisamos, muitas o Senhor nos prova, nos testa para que nos dar coisas melhores e maiores, e é o que eu sinto nas igrejas, é o que eu sinto que o Senhor quer fazer no meio do Teu povo, não um grande movimento, mas um grande avivamento, Pai, de testemunhas de adorador, não de escândalos, porque movimento traz escândalos, mas, Senhor, avivamento traz salvação, traz milagre, traz mover do Teu Espírito, isso sim, o mover do avivamento, Pai, que traz a unção para salvar vidas, Pai, e libertar aqueles dos vícios, das drogas, das ruas, meu Pai, e trazer, meu Deus, libertar a casa, a família, meu Pai, trazer restauração no casamento, reconciliações, perdão e uma vida de família saudável, abençoada, em paz com Deus e em paz, meu Pai, com a terra. Em nome de Jesus, eu quero Te agradecer, e nessas palavras a cura, a salvação e a libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você diz amém. Amém.
Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.